amigos e amigas do Clube do Livro. É um prazer estar aqui mais uma vez para a gente dar continuidade no capítulo 6 do livro O Avivamento do Odre Novo, do pastor Marcos de Souza Borges, o pastor Cote. A gente já veio até aqui o Senhor nos ajudou. Estamos no capítulo 6. O capítulo 6 é o trauma de Jefité e a vitória de Gideão. É um capítulo bem longo, bem profundo, bem cheio de detalhes, que claro que a gente não vai conseguir analisar passo a passo, mas já dá uma ideia, e para quem tem o livro é muito bom. Neste paralelo proposto entre Jefité e Gideão, quero destacar a forte diferença que uma família remida faz em termos dos resultados colhidos na batalha espiritual. A história de Jefité fala sobre um homem que morava na famosa Gileade, a terra do bálsamo, mas que não foi curado. O drama de Jefité, o perigo de um líder que não foi sarado por Deus, o que acabou não deixando descendência e sucessor. Ele mesmo destruiu sua posteridade. Trouxe a morte para dentro de sua casa. O preço de determinados níveis de batalha espiritual, sem estarmos suficientemente curados, pode ser muito alto. No caso de Jefité, foi a própria filha. Como podemos confirmar, o ponto principal de ataque do inimigo é a família. Eu acredito que não temos dúvidas sobre isso, né, gente? Que o principal ponto de ataque do inimigo é a nossa família. Ao contrário de Jefité, Gideão soube discernir todos os aspectos que envolviam seu chamado para aquela guerra. Ele era um homem sarado que soube restaurar sua família e triunfou incólume numa grande vitória. O trauma de Jefité, o fracasso da vitória. Se você lê a história de Jefité no livro de Juízes, você vai ter os pormenores dessa história, que a vitória que ele conquistou acabou numa derrota, numa tristeza. Então foi o fracasso de uma vitória. E Jefité fez um voto ao Senhor dizendo: se tu me entregares na mão os amonitas, qualquer que saindo da porta de minha casa me vier ao encontro, quando eu vitorioso voltar dos amonitas, esse será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Assim Jefité foi ao encontro dos amonitas a combater contra eles, e o Senhor los entregou na mão. Esse foi o famoso voto a Deus feito por Jefité. Quando Jefité chegou vitorioso da batalha, quem foi ao encontro de Jefité foi a própria filha, a única filha de Jefité. Então, você começa a ver que ele era um homem valoroso, ele era um homem de guerra, ele tinha muitas qualidades. Mas, quando a gente começa a estudar aqui, você vai entender algumas coisas que o levaram a entrar nessa batalha de uma forma que ele não tinha discernimento claro do que ele estava enfrentando. O autor, o pastor Cote, coloca aqui: personalidade descompensada. Era então Jefité, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Gileade era o pai dele. Você entendeu aqui essa questão do porém? Está na Bíblia, o versículo diz isso. O versículo diz:
Era então Jefité, o gileadita, homem valoroso. Ele tinha qualidades, ele era um homem valoroso, porém, a Bíblia diz, filho de uma prostituta. Gileade era o pai dele, isso está em Juízes 11. Podemos perceber uma balança nesse versículo, no qual dois pesos são contrabalançados, tendo como ponto intermediário esse grande porém de sua vida. Gileade morava na terra do bálsamo, uma terra famosa pela destreza, pela saúde, pela força dos seus filhos. Era um homem corajoso, era guerreiro, tinha um excelente potencial de liderança, servia a Deus e manteve o voto. A gente vê a inteireza dele na questão do caráter, porque ele fez um voto e ele manteve esse voto. Muitas vezes estamos numa igreja abençoada, onde há o bálsamo de Deus. Temos fôlego e disposição para servi-lo. Há um grande potencial de liderança em nossas vidas. Somos sinceros e procuramos andar retamente diante do Senhor. Tudo isso tal como Jefité. Daí você vai ver que essa situação de Jefité ser um filho bastardo de Gileade, ele era filho de uma prostituta, ele não era filho da aliança do casamento de Gileade. Isso trouxe para Gileade várias situações vergonhosas, difíceis, porque a rejeição pelos irmãos, ele era um moço, um homem que ele era rejeitado dentro da própria casa. Diz assim, quando os filhos desta já eram grandes, expulsaram Jefité e lhe disseram, não herdarás na casa do nosso pai, porque és filho de uma prostituta. Então, a gente pode imaginar, durante o percurso da vida de Jefité, desde que ele era pequeno, até ele chegar à fase adulta, até os irmãos dele crescerem e terem de chegar e expulsar ele, quanta coisa Jefité passou, quantos traumas, quantas dores, quanto sofrimento. E o que fica claro é que Jefité, ou os irmãos de Jefité, devem ter buscado apoio nos anciãos da cidade. Porque em Juízes 11:7 você vai encontrar escrito assim, Jefité, porém, perguntou aos anciões de Gileade, porventura não me odiaste e não me expulsastes da casa de meu pai? Então, onde é que os irmãos encontraram apoio para expulsar Jefité do seio da família? Ele encontrou esse apoio nos anciãos da cidade, porque ele diz isso quando eles vão ao encontro de Jefité para ele voltar a guerrear por Gileade. Ele diz, vocês me expulsaram da cidade, vocês me expulsaram da casa do meu pai, vocês apoiaram os meus irmãos nisso. E Jefité teve a indiferença do pai nessa situação, provavelmente carregava a vergonha da mãe e, por fim, não conseguindo mais lidar com essa situação, em Juízes 11:3 está assim, então Jefité fugiu de diante dos seus irmãos. Aqui, Jefité abertamente corresponde à rejeição recebida com rebelião. Não suportando mais o impacto da dor emocional, ele abandonou o lar numa atitude de represália e desgosto. Daí você vai ver a marginalização, a maldição do filho bastardo. E habitou na terra de Tobi, e homens levianos juntaram-se a Jefité e saíram com ele. Quando ele fugiu de diante dos irmãos,
a pessoa que ele se tornou, as atitudes dele, levaram ele de encontro a homens levianos, a uma situação de pessoas, as companhias que ele foi ao encontro. A Bíblia diz que eram levianos que se juntaram a Jefité. Daí você tem machucado e desprotegido espiritualmente, ele mesmo se marginalizou, segregou-se, confirmando os seus sentimentos de rejeição. Ele acreditou na rejeição. Essa, espiritualmente, a terra de Tobi, um ambiente de orfandade, onde nós nos sentimos renegados pela família e a renegamos. Esse é um lugar de muitos traumas e feridas. Tobi é a rua para onde muitos vão fugindo do lar, que se tornou uma ameaça. Só que neste caso, espiritualmente, a gente tratando a nossa situação, não é fora. A rua de Tobi, ela está dentro das pessoas. Daí você tem, depois dessa situação, o escritor, ele trabalha a maldição do filho bastardo, as alianças espirituais que Jefité fez. Ele vai... o sangue liga o mundo físico ao mundo espiritual e o temporário ao eterno. 3. Existem 2 pactos de sangue que biblicamente podemos e devemos fazer com Deus. Todo ser humano deve ter a oportunidade de se reconciliar com Deus, fazendo um pacto de sangue com o corpo de Cristo, o qual morreu por nós. O sangue de Jesus personifica esta aliança de salvação. Este cálice é a nova e eterna aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Daí nós temos alianças espirituais precisam ser renovadas. Alianças espirituais precisam ser renovadas. Espiritualmente falando, cada vez que tomamos a ceia do Senhor, nos arrependendo, confessando os nossos pecados, reconciliando os relacionamentos, etc., estamos renovando nossa aliança com Deus. O princípio da renovação do pacto produz purificação, restauração, proteção e intimidade com Deus e com o corpo de Cristo. Quando uma pessoa abandona a congregação ou toma ceia sem viver de acordo com o seu significado, certamente está com sua vida espiritual corrompida e comprometida. Aquele que vive isolado busca o seu próprio desejo e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Provérbios 18:1. Daí nós temos, nessa vida de uma pessoa que se revolta e que renega a família e que vai embora viver num estado de abandono, que foi o caso de Jefité, que ele se encontrou com outras pessoas na situação dele e ficou naquela segregação, as consequências espirituais que a pessoa vai se envolvendo cada vez mais. Consequências espirituais do sexo fora do casamento. Consequências espirituais de se gerar um filho bastardo. Perseguição emocional, sexual e homossexual. Rejeição e segregamento, a marginalização. O princípio da retaliação. Colisão X retaliação. Aqui o escritor, ele começa a explicar que a gente precisa discernir o que é uma retaliação e o que é uma colisão. Quando a gente vai despreparado para uma batalha espiritual,
a gente vai sofrer uma retaliação, porque a gente não está preparado. Mas quando a gente está de acordo com os princípios divinos, a gente está preparado espiritualmente, então nós vamos ter uma colisão. O intercessor pode sentir até fisicamente os efeitos dessa colisão, porém os resultados espirituais são notórios e efetivos. O exemplo clássico de colisão foi a morte de Jesus, ao tomar intercessoriamente nosso lugar. A serpente mordeu-lhe o calcanhar, porém ele esmagou-lhe a cabeça. Por sua vez, a retaliação é quando entramos na batalha espiritual sem armadura e cobertura. Ficamos vulneráveis. Armadilhas e retaliações sempre acontecem à sombra de fortalezas espirituais internas ou brecha. Quando uma pessoa mantém uma ferida aberta em sua vida, então as coisas se tornam muito fáceis para o inimigo. Colocando aqui a situação de Jefité. Jefité tinha uma ferida aberta na vida dele na questão da rejeição. Você pode encontrar isso lá em Juízes 11, 9 e 10, que quando os anciões, quando o povo da cidade precisou de alguém para defendê-los, não tinha entre eles alguém que assumisse a liderança, não tinha um guerreiro, um líder disposto a fazer isso. Daí eles lembraram de Jefité, lembraram das qualidades que Jefité tinha. E eles foram em busca de Jefité. Daí a conversa deles foi a seguinte: então Jefité disse aos anciões de Gileade: se me fizerdes voltar para combater contra os amonitas, e o Senhor nos entregar diante de mim, então serei eu o vosso chefe. Responderam os anciões de Gileade a Jefité: o Senhor será testemunha entre nós de que faremos conforme a tua palavra. Então, quando os anciões chegaram em Jefité, pedindo ajuda dele, ele viu ali uma oportunidade de se vingar. A motivação dele de voltar e lutar por Gileade estava em que ele seria colocado numa posição de chefe, de liderança. Ele seria ali o rei de Gileade. E ele compensaria então o sofrimento, as dores que ele passou. Ele não entrou pelo caminho do perdão, ele entrou pelo caminho da vingança. O escritor, ele coloca aqui: Jefité mal podia se conter pensando nesta virada de mesa. Tinha tanta necessidade de se autoafirmar perante seus rejeitadores que negociou com Deus a ponto de expor sua própria família. Aquela oportunidade parecia um sonho, de forma alguma poderia perdê-lo. Então isso a gente precisa entender que as nossas motivações às vezes de fazer algo bom, e nós contamos com a ajuda de Deus, às vezes até declaramos versículos, falamos a palavra, e sabemos que Deus é capaz e pode nos ajudar, e a nossa fé nisso nos leva a conquistar certas conquistas, a alcançar certas vitórias. Mas a motivação nossa seria qual? No caso de Jefité, a motivação dele não era fazer o bem para o povo dele, não era fazer o bem para a cidade de Gileade, não era defender a família que tinha ficado em Gileade. Ele queria compensar a dor da rejeição. Ele queria que aquelas pessoas que antes o rejeitaram, agora tivesse que aguentar, tivesse que engolir, como a gente diz. Ele na posição de liderança, na posição de chefe daquela cidade. Fazendo um discernimento da batalha. A inconstância moral de Israel. Israel estava num momento de inconstância moral. Quem era o exército inimigo de Israel no momento? Que
Jefité voltou para enfrentar. Quem era essa situação? O exército inimigo eram os amonitas. Quem eram os amonitas? Um dos piores inimigos de Israel. Conhecer o inimigo gera informações que podem fazer a diferença entre a vitória e a derrota. Quando você identifica o inimigo, você pode discernir não só o tipo de tarefa que ele desempenha, como suas estratégias e sutilezas de ataque. O principado demoníaco que dominava territorialmente em Amon pode ser identificado quando voltamos ao embrião espiritual dessa nação. Amon e Moabe eram filhos de Ló com suas duas filhas. Eram filhos bastardo, fruto de um incesto. Tornaram-se povos avesso à salvação. Nenhuma amonita nem moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará jamais na Assembleia do Senhor. Podemos identificar o principado demoníaco de Amon como a perversão sexual. Qual era o caráter do estigma que também descompensou a vida de Jefté? Era também um filho bastardo, fruto de prostituição e adultério. Ambas as situações concorrem no mesmo quadro de imoralidade e perversão. Com isso, desvendamos a vulnerabilidade de Jefté em relação ao inimigo que teria que enfrentar. Estava numa batalha perdida. O inimigo já estava infiltrado em sua própria vida. Na questão do Jefté, ele venceu a batalha ali, o Senhor derrotou os amonitas diante dele, mas por causa da motivação dele, que ele se colocou à disposição de fazer aquela obra, por causa da motivação do coração dele, ele, na vida pessoal dele, ele perdeu. Na vida pessoal dele, ele entregou a própria filha. Ele perdeu a herança dele. Porque a vingança que estava no coração dele, porque a dor da rejeição, ela não tinha sido superada, ela não tinha sido tratada. Então, quando ele foi diante, lutar com um povo que tinha a mesma perversão, assim como ele era um bastardo, aquele povo era descendente de bastardo. Perversão sexual nunca é um pecado isolado. Envolve muitas outras situações, como bebedice, sedução, desonra aos pais, imoralidade, aliciamento, cumplicidade, opróbrio, inferioridade, rejeição e solidão. A família foi contaminada pelo espírito de Sodoma. Não suportaram o juízo de Deus. Sua mulher havia se tornado uma estátua de sal ao deixar seu coração em Sodoma. Tornaram-se um emblema da apostasia. As filhas estavam no mesmo caminho. Perderam a casa, a cidade, os bens, a mãe e agora perderam a moral e o respeito pelo pai. Daí nós temos, em contraste a isso, nós temos Gideão. Ele encerra: Jefté foi um líder que tinha tudo para dar certo, mas que deu errado simplesmente porque, apesar de morar na terra de Cura, Gileade, ele nunca foi sarado. Ainda que muitos de nós nos encontramos na mesma situação de filhos bastardos, nós não temos que repetir o seu legado. O Senhor Jesus já pagou o preço para que, através de uma vida familiar e geracional reconciliada, desfrutemos de uma filiação legítima e uma identidade livre. Apesar de Jefté morar numa cidade que era a terra do bálsamo, a terra da cura, ele não foi sarado, ele não experimentou
essa cura na vida dele. E nós podemos, nós temos na nossa vida, na nossa personalidade, na nossa identidade, muitos benefícios, muitas qualidades. A gente pode ter dons, talentos, que são coisas que nós temos que vêm da nossa natureza, da nossa pessoa. O Senhor colocou esses dons em nós. Às vezes algo que eu consigo realizar com facilidade, outra pessoa já não consegue. E às vezes a gente tem tanta coisa boa para oferecer, para ajudar outras pessoas, mas porque a gente vem de uma família descompensada, por causa do histórico, às vezes a gente fica sofrendo, não consegue desenvolver os nossos dons, porque fica apegado naquilo que foi a nossa vergonha, daquilo que foi o nosso trauma, a nossa dor. Daí nós ficamos apegados àquilo ali e aquilo que é bom a gente não consegue compensar. Quando a gente vai fazer isso, dá errado, que foi a situação do Jefité. Então, Jesus veio e pagou um preço alto para restaurar a nossa vida, para resgatar a nossa vida dessa situação. A gente precisa enfrentar essas nossas dores, esses traumas, a gente precisa colocar isso diante do Senhor, para que a gente venha superar, para que a gente venha entregar os nossos dons, os nossos talentos, para aquilo que a gente foi chamado, para que a gente venha viver o propósito de uma forma plena, para que a gente venha alcançar as bênçãos do Senhor de uma forma plena. Ali ele alcançou a vitória daquele povo, daquela cidade, mas para a vida dele, ele trouxe um sofrimento. Para a vida dele não trouxe benefício. E daí nós temos, ele coloca Gideão, o perfil de um guerreiro prudente. Deus trouxe uma grande restauração em Israel por causa de Gideão. Deus viu nele um potencial tremendo para destruir os inimigos do seu povo. Era um homem de grande discernimento e um guerreiro prudente que fez a guerra, desfrutando de todo o conselho de Deus. Essa palavra, potencial, apesar do potencial que Jefité tinha, pelo fato dele não ter sido sarado, ele não buscou no conselho de Deus como agir. Ele usou o seu potencial, ele queria usar o seu potencial em favor de si próprio, buscando um benefício para si. Ele queria voltar àquela terra como um chefe, e isso ele foi usando o seu potencial. E nós vimos aqui que Gideão foi totalmente diferente. Então, não podemos usar o nosso potencial livremente, com liberdade, usufruindo, abençoando muitas famílias, né? Abençoando uma cidade, abençoando pessoas, se a nossa motivação for para compensar algumas dores nossas, algumas feridas nossas. O final não vai ser legal, vai ser que nem o trauma de Jefité. A vitória, ela se torna num fracasso para as nossas vidas, porque no final, aquilo que o nosso potencial conquistou não preenche, não sara essa dor. Ela aumenta a nossa dor, que foi o caso de Jefité, aumentou a dor dele, porque ele cumpriu com o que ele tinha prometido, mas imagina a dor desse homem. Ele tinha sido rejeitado, sofreu todos aqueles anos longe de casa, longe da terra dele, que era Gileade. Quando ele voltou, a princípio parecia que ele estava muito bem, que ele estava... E de repente
além de ser uma pessoa que foi rejeitado, agora ele teve que entregar a filha. E daí ele era um homem que ficou não teve continuidade na geração dele. Que nós venhamos a prestar atenção nisso, que quando a gente tem dores, tristezas, a gente não pode entrar pelo caminho da vingança, a gente precisa de entrar pelo caminho da humilhação, buscar restauração em Deus, buscar cura no Senhor, que daí o nosso potencial vai ser uma vitória completa, não vai ter um fracasso na nossa vitória. Não compensa ganharmos algumas coisas ou muitas coisas e perdermos a nossa família. Agora nós vamos entrar um pouquinho no perfil de um guerreiro prudente, que foi Gideão. Vamos lá então, Gideão, o perfil de um guerreiro prudente. Gideão tinha discernimento, 7 discernimentos na batalha espiritual. Primeiro, Gideão tinha discernimento do inimigo. Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Juízes 6, 11 e 12. Gideão estava atento em relação ao inimigo. Ele tinha discernimento do inimigo. Tinha discernimento dos grandes feitos de Deus. E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Gideão queria o agir de Deus. Em terceiro lugar, Gideão tinha discernimento de suas limitações. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Israel, e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu serei contigo, tu ferirás aos medianitas como se fossem um só homem. Está em Juízes 6, 14 e 16. Ele tinha discernimento da sua família. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma um boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. E toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Está em Juízes 6, 24 e 26. Em quinto lugar, Gideão tinha discernimento da natureza da batalha. Ele tinha discernimento, em sexto lugar, da vontade de Deus. Ele tinha discernimento das estratégias de Deus. O que a gente vê no Gideão é que, apesar de ele ser o menor da casa do pai dele, ser o mais pobre, estar no meio de muitas dificuldades, ele não esqueceu dos feitos de Deus. Ele estava meditando no que Deus já tinha feito por Israel. Apesar de tudo, você vai ver que Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. Ele se levantou e ele estava fazendo já alguma coisa pela família dele.
E por causa daquele coração voltado, daquele que ele não estava conformado com aquela situação, por causa da pergunta que ele se fazia, onde estão os grandes feitos? Deus já fez muitas vezes. O Senhor veio e pôde contar com ele. Apesar dessa dificuldade, apesar de ele se sentir o menor, ele tinha discernimento de quem ele era. Mas o potencial dele estava em ação. Ele era forte, ele era corajoso, ele mexeu-se, ele foi fazer alguma coisa para manter a família dele alimentada, para manter a família dele cuidada. E o Senhor se agradou disso e veio para Gideão e falou com Gideão. E algo que é bem profundo aqui, o discernimento da sua família que Gideão teve, quando o Senhor diz para ele, ele era o menor da casa dos pais dele, ele era o mais pobre, e quando o anjo chega para ele, ele questiona, cadê os feitos que os nossos pais nos contam? Deus já fez tantos por nós. E daí o Senhor se apresenta para ele, diz que vai estar do lado dele, diz que é para ele ir, que o Senhor vai estar com ele. E em seguida o Senhor diz para Gideão o que era para ele fazer, como ele deveria proceder com relação à casa dos pais dele. Gideão estava numa casa que era um homem que era servo de Baal, estava adorando outros deuses. E quando ele entendeu que Deus continuava o mesmo e que Deus queria dar livramento para Israel, quando Deus se manifestou para ele, ele foi primeiro, ele obedeceu, ele se submeteu àquilo que o Senhor falou, começando pela sua casa. A gente encontra isso aqui em Juízes 6, o 24 e o 26, quando o Senhor disse para ele derribar o altar de Baal e para ele construir um altar ao Senhor, para ele oferecer sacrifício ao Senhor. Esse discernimento é o ponto fundamental que quero enfatizar, é o ápice do discernimento de Gideão. Muitas coisas precisam ser resolvidas em relação à nossa família. Gideão levantou o altar da família, um altar da paz. Intercessoriamente, ele reconciliou sua família com Deus. Intercessoriamente. Você presta atenção nessa palavra. Intercessoriamente, ele reconciliou sua família com Deus. Estava trazendo a presença de Deus novamente para o lar. Resolveu as iniquidades que estavam trazendo maldições para a sua família. Então ele tomou uma atitude em obediência e ele foi seguindo a orientação do Senhor, de maneira que o Senhor pôde vir e receber o sacrifício, o holocausto. O Senhor, houve reconciliação, houve perdão de Deus para com esse povo, pela atitude do coração de Gideão. Interceder intercessoriamente, interceder no lugar da nossa família, se colocar junto no lugar da nossa família. Orar por uma pessoa é diferente de interceder. Interceder é se colocar no lugar, como se fosse aquela pessoa, é assumir, é o pecado da minha família. Não foi eu que fiz o altar, mas foi o meu pai que fez, é a minha geração que fez. Então, não foi o meu pai que pecou. Quando a gente vai fazer a intercessão, nós pecamos. E quando o Senhor vem para restaurar e tratar toda a nossa família. Quando alguém se coloca diante do Senhor. Ele diz aqui, no versículo: então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. Primeiro, Gideão fez um altar, edificou o Senhor e lhe chamou
o Senhor é paz. Daí aconteceu que naquela mesma noite, quando ele colocou o altar diante do Senhor, quando ele buscou por ele, quando ele invocou o nome do Senhor, do Deus de paz ali, daí o Senhor veio e disse o que ele tinha que fazer. E aconteceu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal que é do teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste monte. Isso trazendo para as nossas vidas, antes da gente querer ir resolver e acusar e falar do pecado geracional, do pecado dos nossos pais, do pecado da nossa família, a gente precisa primeiro consertar e edificar um altar pessoal. Nós precisamos estar em paz com Deus, reconciliados com Deus através do sacrifício de Jesus. Somente através do sacrifício de Jesus, que nos coloca novamente em comunhão com o Pai, com Deus. Daí quando essa paz ela está restaurada entre eu e Deus, entre o Pai Celestial, quando a minha situação pessoal, espiritualmente, na minha vida, eu tratei, eu consertei, eu curei, eu atraí o Deus de paz para minha vida. E é através do sacrifício, edificou ali um altar. Quando nós vamos de maneira que o sacrifício de Jesus entra em ação na nossa vida e nos restaura, daí o Senhor, o Espírito Santo, vai nos dar direção de como fazer para ganhar a nossa família, para restaurar a nossa família. Porque foi Gideão que, com um coração inconformado com a situação, atraiu o anjo do Senhor. O anjo do Senhor viu nele um potencial. Quando o anjo instruiu ele que ele podia ir naquela força porque o Senhor era com ele, ele colocou a situação dele. Mas eu sou o menor, mas eu sou o mais pobre. E o Senhor reafirmou, independente disso, eu uso você, o seu potencial, independente disso. Ele foi, são etapas que ele foi vencendo, que ele foi se submetendo, até chegar aqui onde ele fez o altar do sacrifício, onde ele restaurou o relacionamento, a comunhão dele com o Deus de Israel. E em seguida, Deus mandou ele derribar o altar que estava na casa do pai dele. Então aqui é algo para a gente pensar, né? Por que Deus simplesmente não mandou Gideão ir? Ele já tinha feito o altar. Já tinha restaurado a situação dele com Deus. Por que ele simplesmente não foi? Porque Deus disse: vai, derriba na casa do teu pai um altar que tem ali a Baal. Porque Deus disse: oferece o sacrifício. Depois que tiver tudo limpo, tudo certo, você constrói e faz o holocausto com o segundo boi e usa a lenha do bosque. São tudo detalhes que são orientação que o Senhor foi dando para ele. Então, para a gente meditar sobre essa situação, depois que a casa dele estava reconciliada com Deus, eu e a minha casa, eu e a minha geração, eu e a minha família, ele pôde representar aquela família. Não era ele pessoal sozinho, era aquela família, aquela geração, ele e o pai dele. Ele pôde representar, ele pôde reconciliar a nação diante de Deus. O Senhor olhou e viu ali uma geração que se consertou com ele. Daí ele pôde ser vitorioso na batalha.
ele pôde vencer o inimigo, ele pôde trazer novamente a ação do Senhor a favor do povo de Israel. Então, se ele tivesse ido só no primeiro dia que Deus falou com ele e ele já tivesse feito ali o altar, bem, eu estou em paz, e ele não tivesse esperado, não tivesse ouvido a orientação do Senhor e não tivesse feito, enfrentar uma situação de que ir na casa do pai dele e derribar um altar que estava ali a um Deus. Mas quando espiritualmente ele se submeteu e ele foi obedecendo, o Senhor foi desatando espiritualmente. O pai dele entendeu, o pai dele recebeu o discernimento do Senhor através de uma atitude, de uma humilhação de Gideão. Ele tinha discernimento das estratégias de Deus. A grande chave de batalha espiritual é o discernimento que vem de uma dependência total do Espírito Santo. Nada é mais importante do que a nossa dependência de Deus. E eu percebo que é aqui que muitas pessoas se perdem, porque não tem esse discernimento de que a chave da batalha espiritual, o discernimento, é a dependência total do Espírito Santo. Eu não posso ficar contando com o meu desempenho, com o meu potencial, com tudo aquilo que eu posso fazer. Daí eu vou lá, faço um voto de qualquer jeito ao Senhor e deixo o resto aqui que eu me viro. Não, tem um passo a passo que depende de uma orientação do Espírito Santo. Você vê que a diferença entre Jefité e Gideão. Jefité simplesmente recebeu a proposta dos anciãos, achou que valia a pena, era uma ideia legal voltar como chefe e fez um voto e simplesmente foi lá e contando com aquilo que ele tinha, usou o potencial dele apenas. E a diferença de Gideão é que você vê que Gideão era valoroso, era valente, estava fazendo algo. O anjo já tinha dado testemunho de que ele era valente, mas ele reconhecia que ele precisava de algo a mais. Então ele foi seguindo o passo a passo, a orientação de Deus. E na nossa situação, na nossa vida, não basta a gente simplesmente usar o nosso potencial dizendo, não, porque eu tenho potencial que veio de Deus, então eu tenho que usar isso para o Senhor. Tá, mas a dependência do Espírito Santo, dia a dia, como aplicar isso no reino de Deus? Essa é a chave da batalha espiritual. A dependência do Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude a ter esse discernimento. Que a dependência do Espírito Santo ela é diária, ela é constante, ela é em todas as áreas, em todas as circunstâncias. Não basta confiarmos naquilo que é o nosso potencial apenas. A conclusão. Jefité foi um homem que cresceu e viveu debaixo de um terrível legado de maldição. Uma família geracionalmente disfuncional. Foi ferido na sua identidade, discriminado pelos irmãos, vítima da indiferença do pai e da vulgaridade da mãe. Teve seus relacionamentos comprometidos e sua herança expoliada. Acabou entrando numa batalha sem estar suficientemente curado. O filho da prostituta foi combater o filho do incesto. E o resultado foi trágico. Tornou-se vítima do seu próprio potencial, tendo de sacrificar sua própria filha a Deus, o que Deus jamais esperava ou desejava que ele fizesse. Por sua vez, Gideão entrou na batalha com discernimento. Foi um homem restaurado que soube investir, que soube intervir intercessoriamente, quebrando o jugo de Babel sobre sua família e sua nação. Sua identidade ministerial brotou claramente em todo o processo.
foi levantado como Jerubaal, ou seja, aquele que confrontou e atropelou Baal. Um homem conhecido por Deus e conhecido no inferno. Protegeu seus relacionamentos, resguardou sua herança e libertou sua nação. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós venhamos a ter esse discernimento espiritual, essa sabedoria de que nós podemos ir longe, fazer algo grandioso, alcançarmos a vitória e termos como deixar um legado para a nossa família ser abençoada. Que nós tenhamos esse discernimento de que a gente precisa se submeter ao Senhor. Nós temos o próximo capítulo, que seria o capítulo 7, mas a gente já fez essa aula aqui. Então, nosso próximo capítulo será o capítulo 8. Será o capítulo 8, que é o ciclo da ferida. Então, se você não viu ainda o capítulo 7, você pode procurar. O vídeo as estruturas de orgulho, confrontando as estruturas de orgulho. Você estudar o capítulo 7 e o próximo será o ciclo da ferida. Deus os abençoe, foi um prazer. Um beijo grande e até o próximo.